Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista. Tudo bom com você? Eu sou Victor Costa, estamos aqui para mais um vídeo da série O que eu vi e o que eu vivi na área de segurança do trabalho. E hoje temos a presença de uma mulher, assim como a gente teve a presença ilustre aqui da Thaís Borges, da Ruby Amara, a gente está hoje aqui com Daiane Brito, tá? Ela tem uma história para compartilhar com a gente e tenho certeza que tem muito a contribuir, né, com a nossa série de vídeos aqui, o que eu vi e o que eu vivi na área de segurança do trabalho. Então fique aí com a engenheira de segurança Daiane Brito. Valeu, abraço, fui! Olá, colega prevencionista, meu nome é Daiane Brito e estou aqui para participar do quadro O que Vi, o que Vivi. A história que eu escolhi de hoje foi algo que aconteceu que me marcou muito. Eu tinha sido convidada para dar um treinamento GNR10 aos sábados para uma turma que trabalhava de madrugada e esse treinamento seria durante o dia e, teoricamente, os alunos seriam dispensados da noite para poder estarem disponíveis no dia seguinte para dar o treinamento. Essa turma era bem particular porque era uma turma que já trabalhava junto há muito tempo. Eles eram muito animados. E nela tinha um senhor de idade já avançada. Se eu não me engano, eu acho que ele era até aposentado, mas precisava continuar trabalhando. E ele era o líder dessa turma. O líder que eu quero dizer é aquela pessoa que não tem a função em si de liderança, mas acaba sendo um líder nato entre os grupos. E desde o primeiro dia de aula, desde os primeiros minutos de cada aula, ele fazia muita piada e assim acontecia ao longo do treinamento. E eu sempre aproveitando, tendo aquela questão do jogo de cintura, para poder conseguir passar o conteúdo, que eu tinha um conteúdo para dar para cada sábado, né, aplicar. E o que acontecia? Tinha momentos que eu não conseguia prolongar, porque ele acabava entrando numa piada, tirava a atenção da turma e eu tinha que ir lá pegar a atenção de novo. Então eu comecei a fazer estratégias ao longo do dia para poder primeiro ter a atenção da turma durante o sábado inteiro, que estamos falando de trabalhadores que trabalharam durante a madrugada da semana inteira, né? E outra também para poder estar passando o conteúdo. E o que aconteceu? Um belo dia, eu tenho o costume de levar, em um desses dias do treinamento, né? Eu tenho o costume de levar alguns EPIs utilizados em atividades de elétrica, a roupa, né, o uniforme anti-chamas, a camisa, a calça, a luva, capacete, viseira, todo o material básico, os EPIs básicos utilizados por pessoas que trabalham com eletricidade, principalmente em alta tensão. E esse dia eles estavam muito agitados porque tinha acontecido uma atividade na empresa, um imprevisto, e eles tinham trabalhado de madrugada. Ao longo da manhã descobri o que tinha acontecido, que eles tinham saído 5 e pouca da manhã, tirado um cochilo e ido para o treinamento às 8, né? E eu não estava conseguindo passar o conteúdo porque eles estavam agitados demais. E o que eu fiz? Eu peguei esse senhor, que era o líder do grupo, e eu fiz que os colegas deles o vestissem com as roupas, com os EPIs, e com isso a gente desenvolveu todo o conteúdo voltado naquele caso que era proteção, equipamentos de proteção individual. Cada um pegava uma peça, vestia nesse colega, a gente explicava o porquê, o motivo, e como ele estava lá na frente, ele ficou quieto. Não senti que foi algo constrangedor, né? E todos conseguiram participar e foi uma aula muito dinâmica, porque não era aquela questão de eles estarem sentados, eles estavam vestindo um colega de trabalho, conversando, apontando, indicando, vendo as diferenças de material, e foi algo bem interessante. E como eu falei, esse foi apenas um detalhe de várias coisas que aconteceram nessa turma em particular.
de criatividade ao extremo que eu tive que ter, além do que já acontece. E no último dia de trabalho, no último dia de treinamento, desde que eu comecei, desde que eu cheguei, e os colegas dele falavam: ó, fulano tem uma surpresa para você, professora. Eles me chamavam de professora. Eu fiquei curiosa e achando que ia vir aí uma brincadeira. E vinha falando: professora, fulano tem uma brincadeira, tem uma surpresa para você. E assim foi ao longo do dia inteiro. No final do dia, um pouco antes do treinamento, esse colega, esse líder do grupo, foi à frente da turma e falou que ele queria apresentar a surpresa que ele tanto disse durante a semana inteira para os colegas de trabalho. E ele tinha feito uma carta. E ele leu essa carta na frente dos colegas, falando que ele nunca tinha tido um treinamento em que ele se envolvesse tanto com o conteúdo, que ele conseguisse aprender, agradecendo por eu ter feito de um jeito diferente, de apesar de eles estarem cansados da semana, eles conseguirem aprender e estarem motivados para fazer a aula. E foi algo bem emocionante, aquela questão marcante de ser. E o legal é que esse senhor, ele tinha uma certa dificuldade para escrever e ele pediu ajuda de um colega e ficou naquela expectativa a semana inteira. E é muito interessante você ver uma pessoa que às vezes te deu um pouco mais de trabalho, que você teve que ser mais persistente para poder passar o conteúdo que você tinha planejado. E no final de 5 dias, você vê a pessoa te agradecendo, fazendo a homenagem do jeito dele e falando que aquela aula iria marcar para sempre a vida dele, mais do que na escola, por causa do jeito que foi e por ele ter aprendido. Bom, essa foi uma de várias histórias, meio comédias ou emocionantes. Espero que vocês tenham gostado e é algo que eu gostaria que vocês analisassem um pouco. É comum na vida do prevencionista, terem alguns obstáculos, alguns momentos mais difíceis. Algumas vezes a gente fica um pouco, respira fundo com certos colaboradores, mas a gente precisa entender que ali são pessoas, pessoas que têm situações por trás, cansados, com problemas. A gente precisa sempre humanizar o nosso trabalho, seja no treinamento, seja no DDS, seja numa atividade, na hora de conversar ou até especificar alguma coisa, montar um procedimento. A gente precisa ter a ideia que são pessoas, que estamos cuidando de pessoas. Um grande abraço. Tchau.